Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas, beleza? Lá vamos nós. Possessão, abdução, luxúria, pessoas almejando poder, situações macabras, bastante coisa nessa série que pra mim, já adianto, é a melhor temporada, que é American Horror Story Asylum. Vamos escanear após a vinheta. American Horror Story Asylum, a segunda temporada, estreou em 2012. Continua, claro, com a criação do Ryan Murphy e do Brad Falchuk. A história segue os pacientes, médicos e freiras que ocupam a instituição mental de Briarcliff, em Massachusetts, no ano de 1964. Lá aconteceram muitos tratamentos questionáveis, experimentos misteriosos, pessoas com passados obscuros, além de uma possessão demoníaca. Muita coisa é discutida aqui, desde o lesbianismo, desde a crença fanática até extraterrestres. Várias coisas que o Ryan Murphy decidiu trazer aqui, que é muito referente a essa época mesmo. Então vocês já sabem, por ser uma antologia, são outros personagens, outra história. Vou deixar aqui o card que eu já falei de Murder House, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Os atores que estão de volta aqui, eu não vou citar porque vocês já conhecem. Os novos eu vou falar o nome. Em março de 2012, Ryan Murphy revelou que a segunda temporada foi feita para Jessica Lange. Ele teria dito, isso vai realmente ser o grande show dela. Por isso eu estou muito animado. Estamos projetando este incrível novo oposto do personagem da Constance para ela. Ela e eu temos falado sobre coisas diferentes. Ela tem um monte de ideias e tem várias fontes em seu caráter. Ela me disse algumas coisas que sempre quis fazer como atriz. Como eu falei lá na temporada anterior, eles ficaram muito amigos, então eles tiveram vários contatinhos aí, e essa temporada é totalmente da Jessica Lange, não tem como. A Sarah Paulson tem uma trama maior, uma participação maior e muito importante, mas é inegável que falou de Asylum, você lembra da irmã Judith. Antes de começar a falar dos episódios, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí o que você acha de American Horror Story Asylum, se você concorda comigo que é a melhor temporada, qual a sua melhor temporada, deixa dicas aqui de outros filmes e séries para eu estar falando. Se inscreva no canal também, mais uma vez, eu repito, ativa o sininho para não perder nada que a gente falar aqui também. E aproveita para divulgar aí se você puder, eu agradeceria bastante para me ajudar aqui a continuar produzindo vídeos bem legais para vocês. Podem me dar feedbacks aí do que vocês estão achando. Então vamos embora para a série. Então a gente conhece aí o casal Léo e Teresa, que estão prestes a se casar e vão tirar fotos no manicômio já fechado de Briarcliff. Tudo para dar errado, né? Quando ele tem a mão decepada por um homem misterioso. E eles falam muito de um serial killer chamado Bloodface. Vocês vão ouvir muito isso aqui. E a gente vai para 1964, onde a gente conhece o Kit Walker. Para mim, o melhor papel do Evan Peters. Ele e a esposa afro-americana passam por uma experiência extraterrestre. Ela é abduzida. Foram inspirados os dois no casal Barney e Beth Hill. Na vida real, eles alegaram ter sido abduzidos nos anos 60. Isso era muito comum naquela época, quando começaram a ter relatos de OVNIs, aparições, abduções, lobotomias, experiências. Então, o Ryan Murphy aproveitou para trazer também esse tema para cá. E conhecemos também a jornalista Lana Winters, almejando ali o Pulitzer, e ela é lésbica, tem um caso com uma professora, o que já dá o tom aqui de outra coisa que o Ryan Murphy explora, que é o preconceito, que era muito escancarado, e o medo dessas pessoas também de se exporem. E ela quer fazer uma entrevista com o Bloodface, que quem acabou sendo acusado foi o Kit. Também conhecemos a irmã Mary Eunice, que também é bem icônica, para mim também uma das melhores personagens que tem também nessa série. E é claro, conhecemos o sanatório Briarcliff, essas escadas icônicas, a imagem da santa ali também, muita coisa acontece ali, eu gosto dessa estética, muito preto, uma coisa bem assim assustadora, pacientes também, então é muito interessante. Então a personagem da Lana Winters é baseada na jornalista Neely Bly, que se internou no Women's Lunatic Asylum, na ilha de Blackwell, em 1887, para divulgar os horrores cometidos contra as mulheres no local. E aí conhecemos a irmã Judy, ali punindo a Sherry, é viciada em sexo. E a gente vê ali o armário dela cheio de chicote, e também o Kit chega
sendo acusado como Bloodface para ficar internado no Briarcliff. E aí a gente conhece a Grace, interpretada pela Lizzie Broncheré. Eu também gosto dessa personagem. Ela tá ali dizendo que foi trancada por engano. Mais pra frente eu vou explicar também. Conhecemos o Dr. Arden, interpretado magistralmente pelo James Cromwell. Ele e a Judy não se dão bem. A gente vai ver essa disputa de ego, de poder, o tempo todo. Os dois não se bicam. E ele faz experiências esquisitas. Lobotomias, sequestra pacientes. E o passado dele é obscuro, é um homem bem estranho, vocês vão entender daqui a pouco. E a Lana confidencia a Wendy, interpretada pela Clea Duval, elas são companheiras, que quer fazer uma grande matéria para ganhar o Pulitzer e assim ter o respeito, tanto no jornalismo quanto na sociedade, por ela ser lésbica. Fez uma grande matéria sobre um assassino, então ela tem essa ambição que a gente vê a temporada inteirinha. E a irmã Judy tem pensamentos calientes com o Monsenhor Timothy, interpretado pelo Joseph Fiennes. Eu lembro dele lá de The Handmaid's Tale. E aí começam os mistérios. A Mary e Eunice alimentando algumas coisas na floresta, deixando comida, sei lá o que. Isso já vai deixando aí um mistério. O que tem aí por trás dessas atitudes aí. E o Dr. Arden retira depois um chip do pescoço do Kit. E aí o episódio termina com a Judy prendendo a Lana, dizendo que ela precisa se tratar da homossexualidade dela, que isso é uma doença. E vai lá convencer a Wendy a assinar, senão vai denunciá-la. A gente já vê o quanto essa mulher é venenosa. Indo lá pra frente, a Teresa é perseguida pelo Bloodface e o Léo é esfaqueado. E depois também a Wendy é morta pelo Bloodface, lá voltando um pouco no tempo. Aí a Lana passa por um tratamento de choque e também conhecemos o Dr. Oliver Predson, interpretado magistralmente também pelo Zachary Quinto. E ele conversa com o Kit e conclui que ele é um psicopata assim, que ele é muito perigoso, tem que ficar internado. Ele parece ter uma boa vontade ali. A gente vê que ele não concorda muito com os métodos da irmã Judy, algumas coisas que ela faz. A gente vai simpatizando com ele. Take it easy, calma aí. E a Lana ouve o Kit e a Grace planejando uma fuga. Mais tarde, durante a fuga, ela acaba entregando eles e eles são capturados novamente. Chega um rapaz chamado Jed, que foi possuído por alguma coisa. Os pais não entendem, mas ele está possuído pelo demônio. É uma cena fantástica que lembra bastante O Exorcista. O Dr. Arden contrata uma prostituta para se vestir como uma freira, aí ela desconfia que ele seja o Bloodface e acaba fugindo. A gente vê essa tara deles, ele xinga a mulher chamando de vadia, não sei o que, ela vestida de freira. Mas ela corre com medo dele. E a cena do exorcismo é muito legal. O demônio perturba a irmã Judy, acaba faltando energia no sanatório. As portas se abrem, todos fogem. Alguns são recapturados. O Jed acaba morrendo e a irmã Mary Eunice é possuída pelo demônio. E ela começa a se insinuar pro Dr. Arden, uma mulher muito tímida, muito contida, esses pensamentos aí com essas atitudes. E depois tem a cena que a Judy recompensa a Lana por ter entregue o Kit e a Grace. E eles ficam putos com ela. E aí, indo pra frente, a Teresa quase é morta, ela chega a esfaquear o Bloodface, só que aparecem outros caras vestidos de Bloodface e matam o casal. E aí a gente fica sabendo que a irmã Judy leva uma culpa, ela atropelou uma menina saindo de uma das boates que ela cantava, ela levava uma vida diferente antes de ser freira, e ela é atormentada por isso. Recebe mensagens de ameaça, acha que é o Tredson ou o Arden, e a Mary Eunice avisa aos pacientes que acontecerá uma sessão de filmes. Um dos pacientes reconhece o corpo dela possuído pelo Satanás. O que ela faz? Ela vai lá e mata a paciente. Legal. O sangue jorra legal aqui também. A gente vai acompanhando os comportamentos da Mary Eunice e a aliança dela com Arden, que vai ficando uma coisa mais maquiavélica. E a Lana, num momento de desespero, pede a ajuda do Tredson. Ela também está preocupada com a Andy para poder sair dali. Aí a gente vê a Judy continuando sendo atormentada, ficando bêbada, tendo os momentos dela para baixo. Aí antes do filme começar tem um monólogo sensacional da Jessica Lange ali, falando sobre tempestades e sofrimentos. O Tredson conta o que aconteceu com a Wendy. O Arden pinta a imagem da santa, quebra e fica chamando ela de prostituta, é uma imagem bem forte, assim, quem é religioso demais também não vai gostar. Quando a Sherry acaba encontrando com ele, ela é encurralada, ele chama ela de prostituta e leva ela para os seus experimentos. A Lana, o Kit e a Grace aproveitam lá o momento do filme para poder fugir e sair na tempestade. E eles acabam sendo perseguidos por umas criaturas estranhas e acabam voltando. Uma curiosidade, o
Evan Peters acabou sem querer mostrando demais na cena, além da bunda dele. Então, vocês devem entender o que eu tô falando. E aí tem a cena que a Sherry acorda assim as pernas. E a Judge recebe a Anne Frank. Ela foi presa, acusada de ser antissemita. O Arden explica pra Sherry sobre o soro que vai aplicar nela ali. É um dos experimentos dele ali, que também tem muita referência com a Guerra Fria. Vai ser falado isso bastante. Mas quem era Anne Frank? Era uma menina judia, teve que fugir com a família da Alemanha nazista. Por 2 anos, a família viveu escondida em Amsterdã, sendo traída e levada a um campo de concentração. Anne morreu com apenas 15 anos de idade em 1945, mas todos os horrores sofridos desde a fuga da Alemanha até sua morte foram registrados em um diário. O pai da garota, Otto Frank, conseguiu sobreviver ao Holocausto e publicou as memórias da filha em 1947. Aí a Grace conta que está presa injustamente, mostra um flashback ali da morte do padrasto e da mãe, ou eu não sei se é pai ou da madrasta. E aí fica essa dúvida se ela está ali presa justamente ou não. E o Truedson promete tirar a Lana dali. Enquanto isso, a gente acompanha a Anne, que fala que o Arden era do exército nazista do Hitler. Então fica aquela coisa ali, a própria Judge fica na dúvida, quem é esse homem, de onde que ele veio, e a Anne está descontrolada, então é difícil levar a sério o que ela está falando, nem se ela realmente é a Anne Frank. Aí o Kit e a Grace começam a se envolver, se beijam, a Mary Alice mostra a ficha policial da Grace ao rapaz, então é confirmado, ela matou sim o pai e a madrasta, ou a mãe e o pai. Aí aparecem os detetives Barnes e Connors. Um deles é o agente Scully lá de Brooklyn Nine-Nine. Eu achei muito engraçado. Eles estão ali para investigar o Arden após a denúncia da prostituta que fugiu da casa dele. Então a irmã Judge começa a ligar os fatos ali. E aí tem uma cena bem assim, incômoda, mas também ela é interessante. A Lana passa por uma terapia para deixar de ser gay. Tem que apalpar ali o cara nu, e o Truedson tá ali tentando fazer ela se curar disso, e a gente vê que não é mais uma pontada ali do Ryan Murphy a esses tratamentos antigamente, que homossexualidade era doença, a pessoa ser fanática em sexo, como a Sherry, era doença e precisava ser internada. A gente vê que não. Também tem a cena que a Judge começa a ser questionada pelo Monsenhor sobre a sua liderança. Bom, só voltando um pouquinho, a personagem da Grace foi inspirada na Lizzie, foi acusada de matar toda a família a machadadas em 1892. Apesar dela ter sido inocentada, anos depois continua como a principal suspeita. A atriz que interpretou a Grace tem o mesmo primeiro nome da história original, Lizzie Bromsherrer. O Arden leva a Anne Frank ao seu consultório, ela reage sacando uma arma que roubou dos detetives e atira nele. E aí depois a gente vê a Sherry sofrendo uma mutação sinistra. Enquanto isso, a irmã Judge procura um detetive para investigar o Arden. E aí aparece um homem dizendo que a Anne, na verdade, é a Charlotte, ela é casada, ela estava delirando que ia matar a criança ou estava doida e fugiu de casa quando foi parar no hospital. E aí ela sai do hospital com o marido. E também a cena da Grace sendo abduzida. Ela ia passar por uma esterilização e ela desaparece. O Truedson combina com a Lana a fuga. Depois ele grava o Kit confessando ser o Bloodface. Ele está confessando isso para não ir para cadeia, porque lá ele vai ser morto, provavelmente. As crianças encontram a Sherry deformada e correm aterrorizadas de medo. O marido da Charlotte leva ela de volta pro Briarcliff porque ela tentou sufocar o bebê. E aí o Arden decide fazer os experimentos nela. E a Judge é informada que a Lana fugiu. Também tem outro monólogo da Jessica Lange, sensacional também. A Judge se arruma e se encontra com um homem. Finalmente a Lana chega ao apartamento do Truedson e lá descobre que ele é o Bloodface. Ela é amarrada, contaria parte da história dele, da mãe que tem trauma, de não ficar sozinho. É uma cena bem macabra, bem cabulosa. Os dois atores mandam muito bem. E aí o Kit é levado preso. A Grace diz que viu a Alma, a esposa dele, que ela tá viva. Parece que a Charlotte voltou ao normal após o tratamento. E esse episódio ele termina de uma forma bem legal, porque a gente vê tipo o Iluminado do Kubrick, no quadro na casa da Charlotte, com o marido ali, aproximando bem o Arden com Hitler. Ele foi inspirado no agente alemão da SS, Joseph Mengele. É um dos mais famosos médicos nazistas da história. Ele conduzia experiências desumanas com os internos de Auschwitz. Após a guerra, o médico fugiu para a América Latina, passando parte de sua vida na Argentina. E também no Brasil. Morreu afogado no litoral de Bertioga em 1979. Que pena! Só depois da morte dele que foram descobrir tudo aí. Lá pra frente, os policiais encontram vários corpos pendurados no antigo Briarcliff. Voltando no passado,
a Judge recebe uma mãe desesperada porque a filha supostamente matou a amiga. Esse caso é inspirado em Mary Flora Bell. Ela tinha 10 anos de idade quando matou Martin Brown e 11 anos quando matou Brian Howe, junto com Norma Bell. Ela foi solta em 1980, após cumprir 12 anos de prisão. Aí o Tredson cozinha pra Lana, tem uma cena macabra que ele mostra o corpo da Wendy pra ela. Parece meio que jogos mortais ali. É muito falado sobre a obsessão dele por Perry. Depois o investigador confirma pra Judge que o Arden é o nazista. Ele trabalhou, era médico do Hitler. Aí o Monsenhor Timothy dá de cara com a Sherry num quarto de hospital e ele acaba enforcando com um terço, uma cena bem pesada. Isso prova que ele sabia de todos esses experimentos do Arden, mas não pode fazer nada porque o hospital vai ser fechado e a igreja vai cair de pau nele. Ele almeja ser papa, então a gente vê ali meio que uma coisa de poder. Todo mundo quer poder aí nessa série. E também a Judge é afastada do cargo. O Kit pede a ajuda do Tredson sem saber que ele é o Bloodface. Ele fez o Kit confessar para poder ele se livrar, ele arrumar um pária para ser o criminoso. E aí a irmã Mary Nice fica provocando a Judge, rouba o vestido vermelho dela. A Judge encontra o corpo do detetive, que foi morto pela irmã Mary Nice para não entregar o Arden, que eles já são aliados ali. Tredson revela que já estava de olho na Lana há um bom tempo, desde quando o Kit chegou em Briarcliff. O personagem de Zachary Quinto nada mais é que simplesmente um psicótico serial killer que usa a pele e ossos de suas vítimas para decorar sua casa. Por mais surreal que pareça, é uma história real do ladrão de catacumbas Ed Gein. Quando foi apreendido em 1957 na sua casa, foram encontrados vários objetos feitos com restos de suas vítimas, como um abajur, vasilhas e outros objetos. E é claro, o Bloodface é inspirado no massacre da Serra Elétrica, no Leatherface. E a gente vai para 2012 com a Teresa ainda viva. E aí entra essa figura sobrenatural, que é a morte. A gente vê a Grace ali praticamente querendo morrer, e ela vem para dar um beijo. Esse simbolismo também que paira de real e sobrenatural. E aí o Arden e a Mary Nice já tem um embate ali por conta da questão da Grace, e a irmã diz que ela que está no controle de tudo. Um homem atormentado por vozes tenta se matar cortando os pulsos, e aí a Mary Nice vê a morte. Tredson estupra a Lana. E aí o Anjo da Morte vem levar a Lana, mas ela diz que não quer ir, e o Tredson diz que vai precisar matá-la quando ela consegue escapar. Ela pega uma carona com um cara que simplesmente foi traído e bate o carro. E a Lana acorda de volta no Briarcliff. E aí, mais uma vez, a Judge fica atormentada por causa da criança. E aí mostra quando ela sentiu o chamado de ser freira. Ela também acaba descobrindo quem é a irmã Mary Nice. Depois de tentar se matar, descobre que a menina que ela atropelou está viva e precisa voltar para o Briarcliff para enfrentar o diabo. Depois a Lana conta a Mary Nice que Tredson é o verdadeiro Bloodface. Kit foge da prisão, retorna ao sanatório, mas a Grace acaba morrendo após levar um tiro acidental. Em 1962, o Papai Noel vai tocando terror e matando um homem, depois invade uma casa, mata uma família e ele acaba preso. Baseado também num caso que aconteceu de um homem vestido de Papai Noel que matou algumas pessoas. O Natal está chegando em Briarcliff. A Judge ameaça cortar a Mary Nice, o Arden chega e a Judge acaba sendo presa. E aí a Mary Nice visita o Lee, interpretado pelo Ian McShane, e dá a roupa de Papai Noel para ele. Lá em 1963, ele já tinha problemas com a irmã Judy, ela deixou ele na solitária e esqueceu dele, então ele tem uma raiva ali dela. Só que o Arden presenteia a irmã Mary Nice, combinando ali uma aliança. A Lana passa mal e encontra o Kit e comenta que o Tredson é o Bloodface. E o Arden procura a irmã Judy para se unir a ela para derrubar a irmã Mary Nice. E ela vai ganhando toda a afeição do Monsenhor. Só que, quando a irmã Judy chega ao sanatório, a gente descobre que o Arden traiu ela, na verdade, é uma armação. Por quê? Eles conseguem colocar o Lee, ele mata um guarda e fica de frente a frente com a irmã Judy para matá-la, para se vingar pelo que aconteceu. Só que a irmã Judy consegue bater nele e escapar do cara. O Tredson tenta sequestrar a Lana, o Kit o derruba, eles decidem não matá-lo para poder arrancar uma confissão. Aí lá em 2012 nós conhecemos o Johnny Morgan. Ele tá numa psicóloga e ele revela que é o filho do Bloodface. Caramba. Nisso, a irmã Mary Nice revela que a Lana está grávida. E ela logo rejeita o bebê. E a Judge acabou ficando presa no sanatório, acusada de matar o Frank e ferir o Lee, além de paranoia e conspiração.
Então o jogo virou aí. O Lee diz que agora é temente a Deus e pode perdoá-lo, olha só. E a gente vê a Mary Eunice ali tentando também manter uma aliança com o Monsenhor. A Lana conta pro Tredson que tirou a criança, ele fica revoltado, e o Kit é levado pelo Arden para outros experimentos. Ele acha que aquele chip foi implantado por alguém porque estavam espionando ele, por ele ser nazista. Então ele estava cismado. E o Lee quer ser batizado e acaba afogando o Monsenhor. Tá vendo? E foge ainda. O Tredson consegue fugir com a ajuda da irmã Mary Eunice, de onde ele estava. E depois o Johnny mata a psicóloga e depois outra mulher. Então a gente já vai vendo ali um resquício do que ele é também, igual o pai. E aí a Lana acaba vendo a Judge ali, e a Judge vai lá e quebra o disco, tocando aquela música irritante da Dominique, que toca direto nessa série. E aí o Arden faz experimentos com o Kit, uma luz forte aparece ali e a Grace caminha viva e grávida. E depois o Monsenhor é encontrado crucificado. Aí aparece o Anjo da Morte ali, avisando a ele que o demônio está em Briarcliff. Por conta disso, o Monsenhor vai ao encontro da Mary Eunice, ele tenta tirar ali o demônio dela, mas ela acaba seduzindo ele ali. Uma Jukebox é instalada lá para os internos, e o Tredson já reaparece e faz ameaças. E aí a Judge é eletrocutada, tem alucinações, e a melhor cena da série para mim, que é quando tem um musical, que a Jessica Lange dança, canta, a Sarah Paulson também, é muito sensacional, vira um musical estilo Glee. Eu gosto muito dessa cena. A irmã Mary Eunice e o Arden já não estão muito bem e acabam brigando, e ela humilha ele bastante. Depois o Monsenhor diz a Judge que acredita nela, mas ela não tá nem aí e manda ele matá-la. E a Grace começa a entrar em trabalho de parto também. Tem a cena que o Timothy enfrenta a Mary Eunice e a joga da sacada lá, ela morre, o Anjo da Morte vem, claro, dá um beijo antes dela morrer. E termina a participação do demônio. A gente vê a Grace com a criança, o Tredson tenta encontrar a tal da gravação, mas aí a Lana já conseguiu trocar de lugar e já está pronta para entregar ele para a polícia e tudo o que está acontecendo em Briarcliff. E finalmente ganhar o tal prêmio que ela almeja aí, e o sucesso. Tem a cena também que o Arden, por conta da morte da irmã Maria Eunice, ele vai em direção à fornalha e morre. Me lembrou muito uma cena do Noite dos Mortos-Vivos, de 1985, que o Frank deixa o anel e por vontade própria entra na fornalha, ele já está muito doente ali, virando zumbi. É uma cena bem icônica e me arremeteu a esse momento. Não sei se o Ryan Murphy se inspirou nisso aí. Aí tem uma cena também bem bizarra do Johnny contratando uma prostituta para mamar nos peitos dela, igual o pai. Aquela dependência, porque não teve uma mãe, então ele tem um trauma ali. E o Tredson libera o Kit do hospital para que ele cuide do bebê. Aí a Grace explica que foi abduzida e fertilizada por extraterrestres. Tem aqui também umas cenas bem perturbadoras. A criança acaba sendo tirada deles, mas o Kit vai lá e consegue conversar com o Monsenhor ou para liberar ele, deixar ele em paz, e eles saem do sanatório para recomeçar a vida. E finalmente chega a hora do embate entre o Tredson e a Lana. Eles conversam ali, ela aponta a arma para ele e o mata. A polícia já está praticamente chegando. Ela conseguiu escapar do Briarcliff, foi até a imprensa, a polícia entregou ele, mas ela o mata e acaba tudo. Com isso, ela se torna uma pessoa de prestígio, lança até um livro contando sua história com o Birdface. Quando o Kit e a Grace voltam para casa, encontram a Alma viva e com um bebê no colo. E aí a Lana desiste de fazer o aborto, passa um tempo ela tá com barrigão, entrega provas de Briarcliff, consegue interditar o sanatório, levar para a imprensa tudo aquilo ali, e aí depois ela dá a luz ao bebê. Primeiro ela rejeita, depois dá de mamar para ele. E aí estamos em 1967 e acompanhamos o Kit com as duas mulheres. Só que a Alma acabou matando a Grace porque ela ficava falando muito de extraterrestres e ela tinha medo do que ela podia fazer com as crianças. Monsenhor Timothy foi nomeado cardeal em Nova York, olha só. E aí a Judge vê a versão do Anjo da Morte numa pessoa. É a alucinação da cabeça dela. Ela se sente perseguida, paranoia. Ela está num estado deplorável já mentalmente, cansada. Foi jogada na solitária. E ela está delirando tanto que ela pensa que uma paciente chamada Pepper, que até ganha uma relevância aí com a Grace, até nos episódios, estava viva, mas ela já morreu tinha um tempo. Inclusive, essa Pepper é inspirada na personagem Trixie, no filme Freaks, de 1932. Ali era um homem vestido de mulher, já aqui não, era uma mulher mesmo. E aí o livro da Lana se torna um best-seller. Ela tem alucinações com o Tredson e a Wendy, a acusando de mentir e só querer fama. Depois ela reencontra o Kit, ela já está bem diferente também. Passou um tempo, já está pensando em escrever outro livro. E o Kit vê que ela mudou muito, que ela nem se importa com a irmã Judge, que está esquecida no sanatório. E aí, em 2012, o Johnny compra o livro da Lana e está disposto ao encontro dela
para se vingar. E aí em 2012 a gente vê tudo sendo explicado ali, como que o Léo e a Teresa foram parar no sanatório, foi o Johnny que matou eles e tal, aí fecha ali essa trama. E aí a Lana, mais velha, casada, dá entrevistas relatando sua experiência no sanatório. Sou uma mulher de sucesso. E ela fala que encontrou a Judy e a salvou. Mas é mentira, a Judy tá com o Kit. Porque a Alma foi para Briarcliff, mas acabou morrendo lá. E o Johnny tá infiltrado na equipe de reportagem também. A Lana tinha procurado o Kit para falar sobre tudo isso aí, e é mostrado que quando ele pegou a irmã Judy, ela ficou muito amiga dele, ela ajudou a criar as crianças, que são excepcionais, são diferentes, olha aí. Quando ela tava bem mal, bem ruinzinha, uma cena muito foda. Mais uma vez, Jessica Lange encerra aí sensacionalmente. Quando veio a morte, ele dá um beijo e a irmã Judy parte dessa para uma melhor. Aí o cardeal Timothy se suicidou. A Lana revela na entrevista que teve a criança, que encontrou com ela, que em alguns momentos ela sabia como que o menino estava ficando, crescendo. E ela conta que ficou madrinha dos filhos do Kit. E também tem um outro desfecho sensacional aí, que é ele sendo abduzido. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Acho que foi um final também bem legal. E aí, após a entrevista, o Johnny vai ao encontro da mãe, confronta ela. E é uma cena assim, bem, muita mágoa, muita tensão, ele apontando a arma. A Lana diz que o investigava, que acompanhava ele, diz que não é um monstro. E ela se mostra bem amável, se aproxima dele, e aí, meu amigo, ela diz que a culpa não é dele, sim dela. Ela dá um tiro nele e mata o próprio filho. Aí, em 1964, a gente vê a Lana entrevistando a irmã Judy em Briarcliff, e ela se mostra capaz de tudo para conquistar a fama e o sucesso. Aí a câmera vai passeando, indo embora, com aquela música Dominique, e termina a série. A Lana era uma pessoa, ela foi que se chegue não, ela queria o sucesso. Talvez mais do que se revelar homossexual ou preocupada com a Wendy. Bom, pessoal, pra mim é a melhor temporada, eu gosto bastante dos personagens, eu gosto do ritmo, gosto dos temas. A Anne Frank não é muito explorada aqui, infelizmente, ficou devendo aí essa parte. A possessão também, apesar de ser um episódio só, eu queria ter visto mais. Podia ter colocado um padre exorcista, mas o saldo é positivo. Tem uma direção segura, cenas emblemáticas, o ritmo não cai em nenhum momento, vai numa crescente, são vários núcleos com personagens mudando de postura, crescendo diante de acontecimentos, revendo sua maneira de pensar. A canção Dominique, que toca o tempo todo, é utilizada como uma maneira de torturar os internos do Briarcliff, que eram forçados a ouvi-la repetidamente na sala de recreação. O que pouca gente sabe é que a história da Seo So-hye, a cantora responsável pela gravação original, é tão macabra quanto na série. A moça era freira, abandonou o hábito por ser homossexual e acabou se suicidando depois de uma série de eventos trágicos em sua vida. E esse foi o único hit que ela emplacou na vida. O clima na instituição mental de Briarcliff era tão pesado que o personagem Zachary Quinto tocava banjo nos sets de filmagens para poder melhorar o clima estranho. As cenas de experimentos do Tate e da Lana são bastante lembradas em Laranja Mecânica, de 1971. Todas as personagens femininas brilham aqui com relevância para a trama. Ao adentrarmos Briarcliff, mergulhamos na espiral da loucura, com Dominique tocando o tempo todo, além de atrocidades e pessoas mortas por dentro. Uma jornalista lésbica é considerada doente? Uma ninfomaníaca pode ser confinada junto com criminosos com problemas mentais? Será que nós, espectadores, somos os loucos? Será que os loucos na série são merecedores de esquecimento? E, para concluir, eu fecho com a frase da irmã Judy. Não existem monstros. Todos os monstros são humanos. Tá aí uma série que fez muito sucesso. Eu gosto e alegrou bastante. Deu um salto gigantesco na narrativa, personagens, o ritmo frenético. Eu gosto bastante, está no topo. É a minha temporada favorita. Então comenta aí o que você acha. Se faltou alguma curiosidade, comenta aí também. Não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente pode se ver em Coven. Quem sabe eu não trago aqui Coven, terceira temporada. É isso. Não tem mais muito o que falar não. Dê sugestões, dicas. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar minhas redes sociais aqui também. 2 outros escaneamentos que eu fiz. Dá uma conferida. Cede um tempinho aí pra mim. E eu acho que você vai gostar sim do conteúdo. Um abraço e fui! Tchau, tchau! American Horror Story Asylum, next Wednesday at 10.